Vamos fazer um movimento para um outro pensador, que é o Jung. O Jung, alguém que tem mais contato com a biografia dele, pode me dizer que ano que ele nasceu. Deixa eu pular essa parte. Esse cara desenvolveu um sistema de psicologia que é um dos mais modernos atualmente, particularmente é o sistema que eu mais gosto. Nesse sistema, existe uma oposição muito forte entre duas energias. A consciência e o inconsciente. A consciência é chamada em psicologia de ego. Então, para os esotéricos de carteirinha, quem não tem ego está no hospital psiquiátrico. Se você for bem sucedido em matar o seu ego, tenha um bom plano de saúde. Você vai precisar. Ego é sinônimo de consciência. Quem associa ego com vaidade, com orgulho, que podem ser características do ego também, mas não são só. Quem faz essa associação entre ego e essas características está um pouco esotérico demais. Está precisando estudar mais psicologia. Ego é consciência. Consciência é quando você... É a explicação que a gente já deu antes. Consciência é uma vivência corporal. O que não é vivência corporal? É o quê? É o inconsciente. Então, tudo que você sabe sobre você mesma, racionalmente, sentimentalmente, emocionalmente, intuitivamente, fisicamente, historicamente, geograficamente, tudo que você sabe nessas dimensões sobre qualquer pessoa, tudo que você sabe sobre qualquer país, tudo que você sabe sobre qualquer tempo, qualquer lugar da história, qualquer sistema espiritual, em qualquer língua, tudo que você sabe de qualquer assunto é consciência. Tudo mesmo. Radicalmente tudo. Só que esse tudo que você sabe representa uma parte infinitesimal da sua psique. E existe uma lei psicológica criada por Freud em 1900 e foi reeditada por Jung com base em outras leis de psicodinâmica, mas que manteve o nome e o fenômeno principal, que é projeção psicológica. Projeção psicológica é um nome técnico e bonito para a mesma brincadeira de criança que eu citei há uma hora atrás. Você é isso, não você que é. Nós adultos somos mais elegantes e a gente finge que não está fazendo isso, mas fecha a porta e começa a falar da vizinha. Então, esse comportamento é um comportamento de projeção em que as suas energias sombrias são vivenciadas através de outras pessoas. Então, o mapa astrológico descreve o comportamento de outras pessoas que não você. Ele descreve, por exemplo, como que o seu chefe vai se comportar em maio. Ele descreve como a sua mãe vai estar com o seu pai em junho. Ele descreve se você consegue ou não um trabalho num certo período. Porque ele não está falando só da sua psicologia interior subjetiva. Ele está falando do todo da sua vida. Esse mapa astrológico aqui tem alguns signos repetidos, não é erro. Tá? Realmente o sistema funciona dessa forma, não é hoje o dia de explicar. Mas vocês estão vendo aqui casas. Também vocês estão vendo aqui por fora signos. E aqui por dentro os planetas. Então o mapa astrológico é uma pizza de 12 fatias. Cada fatia é uma casa. Os planetas são os temperinhos que você põe lá na pizza. Então pode ter pizza de mais de um sabor. E aqui fora é a borda da sua pizza com outros fatores mais complexos. Então, a gente pode dividir um mapa astrológico em alguns trechos. Por exemplo, as casas representam áreas da sua vida, do seu ser. Os signos representam modalidades de consciência. Então, no mínimo, tem 12. E os planetas representam focos de energia de ação.
Isso é um jeito muito simples de definir o que é o quê. Então, por exemplo, nesse mapa astrológico aqui, assim como em qualquer outro, a casa 1 define como esta consciência funciona. As casas 7 e 8, isso tudo, gente, de maneira muito simples, tá? Se alguém for fazer aulas mais profundas, vocês vão ver que é muito mais difícil do que isso. Mas, e aí eu vou lembrar, eu não estava me contradizendo, ali era simples. Né? Então, as casas 7 e 8 são casas que você pode definir como casas que descrevem o seu inconsciente. Então, um mapa astrológico não define só o que você é. Ele define também o que você não é ainda. Esse não é ainda, por que eu coloquei esse ainda? Né? Quando você não quer crescer, aí a gente pode dizer que você é algumas coisas e não é outras. Mas se você quer crescer espiritualmente, então você tem que dizer que você é algumas coisas e não é outras ainda. Porque é preciso que você seja.